Amém, queridos? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre cosmovisão e agora entraremos na cosmovisão reformada. Agora, por que não falar apenas cosmovisão? Por que temos que falar que tem que ser uma cosmovisão reformada, né? Precisamos entender, primeiramente, que os reformadores, eles foram os mais influentes no pensamento sobre cosmovisão em todo o tempo, em toda a história. Então, quem gosta ou não dos reformados e se tem algum interesse pela questão de cosmovisão, vai ter que ler alguma obra ou ouvir alguma obra, né, de algum autor reformado. Então, por isso, nós vamos então hoje aprender um pouco sobre cosmovisão reformada, certo? Então, precisamos ter esse entendimento, como já vimos, né, no outro vídeo. Cosmovisão, ela é a base das nossas ações, é algo que reside dentro do nosso coração e que mostra quem somos de verdade. E a palavra do Senhor, né, no texto em que eu citei no último vídeo, Mateus capítulo 12, verso 34, a palavra de Deus vai dizer, né, que somos o que mostra o nosso coração. Falamos o que o nosso coração está cheio. Partindo daí, precisamos ter um entendimento sobre cosmovisão cristã reformada. A cosmovisão reformada, ela tem como princípio as escrituras sagradas e que nos leva a enxergar com uma visão integral o sagrado e o secular, certo? Onde eu preciso entender que eu, como cristão, eleito pelo Senhor, salvo pela graça de Deus, preciso viver para a glória desse Deus em todos os aspectos da minha vida, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, na rua. Eu preciso sempre viver uma vida segundo os princípios de Deus. E para que eu viva uma vida segundo os princípios de Deus, eu preciso viver uma vida diante da palavra de Deus. Então, por isso, uma cosmovisão reformada. A próxima aula que teremos, nós vamos falar, próximo vídeo, nós vamos falar sobre a cosmovisão bíblica, que ela está totalmente relacionada a essa que nós estamos vendo agora, que é a cosmovisão reformada, certo? Vai ser apenas uma continuação desse que nós estamos falando agora, desse bloco, certo? Então, a cosmovisão reformada, o princípio dela é as escrituras sagradas. E precisamos entender que a reforma protestante, ela se deu dentro desse contexto. A reforma protestante, ela se deu, né, na volta do olhar do cristão para as escrituras, seguindo realmente o que diz a palavra de Deus. Portanto, precisamos entender que para exercermos a nossa cosmovisão cristã, a nossa cosmovisão tem que ter como princípio a palavra de Deus. Por isso nos faz enxergar e discernir a verdade do erro. Por quê? Porque as escrituras, ela é a autorrevelação de Deus e nela nós podemos encontrar, certo? O princípio para a nossa vida, porque ela é a palavra de Deus. Não é um livro que apenas contém a palavra, mas ela é a palavra de Deus, a autorrevelação de Deus para as nossas vidas. Mas, infelizmente, nós vivemos um tempo onde os cristãos, eles não têm exercido verdadeiramente uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão reformada, né? Por quê? Porque eles vivem um tal dualismo. Inclusive, esse dualismo nós vamos aprender na próxima lição, na verdade, da próxima semana,
aonde nós vamos observar as cosmovisões antibíblicas. E uma das cosmovisões antibíblicas é justamente o dualismo. E esse dualismo, infelizmente, muitos cristãos têm vivido ele nos dias de hoje. Por isso, a importância de uma cosmovisão centrada na palavra de Deus. Porque se eu tenho uma cosmovisão centrada na palavra de Deus, eu vou seguir o que diz a palavra. Eu não vou seguir os meus pensamentos, os meus pressupostos, as minhas ideologias, os meus dogmas. Eu vou seguir o que diz a palavra de Deus. Então esse dualismo, ele divide o santo do profano. Quando tratamos de cosmovisão cristã, precisamos entender que o dualismo ele não pode fazer parte da caminhada cristã. O dualismo cristão, ele divide a vivência humana em duas categorias distintas, santo e profano. Ou seja, as coisas espirituais são coisas espirituais e naturais são naturais, seculares. A cosmovisão dualista ela leva o cristão a viver uma espécie de estrabismo intelectual. Em que sentido? Eu paro de enxergar com uma ótica bíblica e eu vou relativizar as demais coisas, né? Eu nunca vou levar um ponto de vista único para os diversos aspectos da vida. Quando eu sigo dualismo, eu vou ser um cristão que vou servir a dois senhores. Algo totalmente antibíblico, porque a palavra do Senhor diz que nós não tem como servir a dois senhores. Ou vamos aborrecer um e agradar o outro, ou vice-versa. Então, esse dualismo ele é um perigo muito grande. Nós vamos tratar um pouco mais sobre ele, né, na semana que vem. Mas agora eu quero que você entenda um pouco sobre essa questão da cosmovisão reformada, certo? A cosmovisão reformada, ela vai se estruturar a partir de 4 categorias bíblicas, certo? Que também estaremos estudando dentro da nossa programação de aula. Vocês podem observar que nós vamos tratar na terceira semana, certo? Na terceira semana, né, na terceira unidade, nós vamos falar sobre os pilares da cosmovisão. E esses pilares, né, que eles são importantíssimos, eles são o quê? Criação, queda, redenção e consumação. A cosmovisão reformada, ela tem como princípio a queda, a criação, melhor dizendo, criação, queda, redenção e consumação, certo? Então você tem que ter isso em mente, você sempre precisa lembrar que a cosmovisão reformada ela se estrutura a partir daí, certo? Criação, queda, redenção e consumação. O cristão que segue a cosmovisão reformada, ele tem que se basear nesses 4 princípios, certo? Para que ele não venha ter problemas com a sua visão, certo? De cosmovisão. Porque a cosmovisão cristã reformada, ela nos faz enxergar com uma visão ampla a criação de Deus, aquilo que Deus criou. Mas a cosmovisão cristã reformada também nos leva a enxergar com uma visão ampla a queda do homem, o pecado original, aquilo que nos levou a desagradar ao Senhor, aquilo que nos levou a sermos indignos da presença de Deus, mas que pela graça fomos salvos. Então, a cosmovisão cristã reformada, ela vai nos fazer enxergar a redenção, certo? E a consumação em Cristo, abrangendo o quê? Toda a vida do eleito. Não somente nas coisas religiosas, mas em toda a sua vida. Aí voltamos lá no primeiro vídeo que nós falamos, quando tratamos do que é cosmovisão. Para que serve cosmovisão? E eu resumi dizendo, cosmovisão é o tudo sobre
tudo. E nós, que somos cristãos, eleitos pelo Senhor, quando falamos de cosmovisão, falamos do tudo, sobre tudo, numa perspectiva bíblica, numa perspectiva segundo a autorrevelação de Deus, que é as Escrituras Sagradas, certo? Então, dentro disso, eu peço que você, aluno, você esteja bem centrado a tudo isso que você tem aprendido nesses vídeos, certo? Porque a cosmovisão reformada, ela tem como princípio, certo? Proclamar que em Cristo a humanidade recebe uma nova oportunidade e é restabelecida como administradora de Deus sobre toda a criação. Então, o que isso tem e influencia na sua vida, na sua teologia, na sua caminhada de fé, né? Você tem que ter o entendimento que se você não conhece esse princípio bíblico e não vive a sua cosmovisão, a sua visão, a sua ótica de cristianismo, ela será deturpada, certo? Então nós precisamos ter esse entendimento para que possamos ter, sim, um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Um crescimento a cada dia que se passa. Por isso a importância de estudar a cosmovisão reformada, certo? Então, tenha isso como princípio na sua vida, certo? Busque conhecer um pouco mais sobre essa questão de cosmovisão, certo? Que é a cosmovisão reformada. Eu quero que você, aluno, você tenha o seu pensamento voltado a isso, né? A sua mente aberta para que você possa ter esse conhecimento da cosmovisão reformada, entendendo que somente uma visão de mundo que seja moldada pelas escrituras sagradas e que busque nelas, entenda isso, o fundamento para uma perspectiva abrangente da vida e do mundo, ela vai merecer o título de cosmovisão cristã, certo? Saindo disso, saindo dessa perspectiva, né, que abrange e busca fundamentos nas escrituras sagradas, se fugir disso, fuja dela também, porque ela não é uma cosmovisão cristã, certo? A cosmovisão cristã, que tem esse título de cristã, ela tem que nos levar a buscar, entendeu? Um pensamento bíblico e compreensivo. Então, para que você venha ter esse pensamento bíblico e compreensivo, você tem que buscar na palavra de Deus, o conhecimento na palavra do Senhor, não em dogmas, não em aprendizados humanos, mas sim naquilo que o Senhor revelou para nós através da sua escritura. Uma cosmovisão reformada, ela vai sempre recorrer às escrituras sagradas, para que a verdade acerca das questões espirituais e materiais sejam então reveladas, certo? Para que nós venhamos distinguir, certo? Aquilo que é realmente prazeroso para a nossa vida, quando nós dizemos na questão espiritual, questão de viver para a glória de Deus e de uma vida fora do padrão de Deus. Então, esse é o tempero. Você tem que ter o entendimento e ver o quê? A palavra de Deus é o que vai medir isso na sua vida, certo? Então, para que venhamos buscar uma boa cosmovisão, precisamos buscar isso na centralidade do Evangelho de Cristo, certo? Então, aqui nós encerramos falando dessa parte agora de cosmovisão reformada, para que possamos entrar agora na continuidade, né?
para que possamos dar continuidade, né, dentro dessa introdução à cosmovisão, certo? Falando agora sobre cosmovisão bíblica, tá? Então, eu peço que você fique sempre atento, porque teremos um questionário aonde faremos a avaliação desses 3 vídeos. Esse ainda é o segundo vídeo, iniciaremos agora o terceiro, falando sobre a cosmovisão bíblica. Que Deus te abençoe e te dê graça para que você possa continuar aprendendo essa matéria.